Olá, boa tarde, nós estamos de volta e vamos continuar aí postando este hangout, especificamente para continuarmos falando a respeito de alguns conceitos, terminologias gregas, que é muito utilizada na ética, na moral, na mitologia grega, na filosofia clássica. Então, vamos lá. Coisa que já vem de longe, estudos que já vem de muitos anos, né? Nada novo, e pelos iluminados filósofos clássicos gregos. Então, vamos aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o arete, né? O arete, né? Então nós temos aí, em grego, adaptação perfeita, excelência, virtude. Essa palavra é mais utilizada para nós como virtude, né? É uma palavra de origem grega que expressa o conceito grego de excelência, ligado à noção de cumprimento do propósito ou da função a que o indivíduo se destina. No sentido grego, a virtude coincide com a realização da própria essência. E, portanto, a noção se estende a todos os seres vivos. Então, a questão aí, nós temos a questão também que Aristóteles coloca, né, de essência e acidente. Ou, se vocês quiserem observar o que seria essência e o que seria acidente. Segundo Sócrates, a virtude é fazer aquilo a que cada um se destina, aquilo que no plano objetivo é a realização da própria essência, no plano subjetivo coincide com a própria felicidade. Então nós temos aí Aristóteles, né, um filósofo clássico, bastante praticamente conhecido, e que deixou um legado muito grande de conhecimento e sabedoria para a nossa geração. Então, viveu muito pouco, mas deixou muita coisa escrita, né? É uma pessoa que eu tiro o chapéu e me admiro muito. E Aristóteles, então, ele tinha um tipo de escola que se chamava peripatética, porque Aristóteles, enquanto ele ensinava, ele caminhava. Então, portanto, peripatos, no grego, significa ambular, caminhar, perambular, né? Então, escola peripatética, não se esqueça aí, era a escola de Aristóteles. E, praticamente, nós temos também Sócrates, que também foi um grande pensador, que foi obrigado a se suicidar tomando a cicuta, por as autoridades dizerem que ele estava pervertendo os jovens. Então, ele também disse que preferia morrer a continuar vivendo as inverdades, as hipocrisias e falsidades de sua época. Se ele não pudesse continuar na verdade, ele mesmo optaria pela morte. Muitos dos seus companheiros quiseram impedi-lo e pediu para que ele pedisse perdão e voltasse atrás para as autoridades, mas ele preferiu beber a cicuta. E Sócrates, então, tinha um método também próprio, particular, que era a maiêutica, né? Então, nós temos aí. E não esquecer que Platão e Aristóteles também tinham as suas escolas, e nós tínhamos aí, então, praticamente a academia, né, e o liceu. Uma era de Aristóteles e a outra era de Platão. E continuando, na Grécia Antiga, arete significava também a coragem e a força de enfrentar todas as adversidades. E é uma virtude a que todos aspiravam. A raiz da palavra é a mesma de Aristóteles, que originou aristocracia, que significa habilidade ou superioridade, né? E era constantemente usada para denotar nobreza. O termo era aplicado para qualquer coisa, desde a descrição de boa fatura de um objeto utilitário, até para indicar o cidadão exemplar e o herói. Mas, em todos os casos, o areté de cada um envolvia valores diferentes. Só tomando um parênteses aqui novamente para falarmos um pouco a respeito do herói. O herói, a saga do herói, é praticamente o filho de um deus com uma semideus, com uma mortal, e portanto ele é um semideus, e ao herói era determinado
fazer determinadas tarefas, que praticamente seria impossível a um simples mortal. Nós vemos o caso aí de Hércules, né, Heracles. Então, geralmente nós temos um tipo no grego e também temos um tipo no latim, né? Então, Hércules e Heracles, nós sempre temos aí um nome grego e um nome latino. E o herói, então, ele tinha praticamente de realizar determinadas proezas que o homem normal, natural, mortal, jamais poderia realizar. Só que os deuses impunham essas tarefas pesadas aos heróis na intenção de ver se eles não iriam conseguir realizar essas tarefas, porque os deuses se enciumavam, invejavam, e que se o herói conseguisse fazer todas as suas proezas e realizar todas as suas tarefas, quando no pós-morte ele também iria herdar um lugar, né, no Olimpo, e se tornar um deus. Então essas tarefas para os heróis eram realmente postas pelos deuses para ver se os heróis não conseguiriam terminar as suas tarefas e, portanto, fossem reprovados. E aí não se tornariam um herói, um deus. E não iria praticamente dividir um espaço entre os deuses no Olimpo, né? E então nós temos essa questão da saga do herói. Em torno do século IV a.C., Arete passou a incorporar outros atributos, como Dika e Ocine. Então nós temos aí a justiça, e o Sofrocine, moderação e autocontrole. Platão incorporou esses novos significados, tentando estabelecer uma nova definição para Arete. Aristóteles ampliou seu trabalho, e o conceito teve importantes repercussões no pensamento cristão. Nós acabamos de ver aí, né, não é possível que seja coincidência. O nome Aristóteles tem aí esse radical Aristós, né, que significa excelência, entre outras coisas positivas. Então, não é à toa que nós temos toda essa coisa boa, né, na pessoa de Aristóteles. Arete foi também importante elemento na paideia grega, conceito de educação. Paideia nós temos aí o que deu no português, o pedagogo, né? Vem de paideia, peda. Então seria aquele que ensina, o pedagogo seria aquele que ensina, ou inicia a criança na educação, na formação educacional, no ensino. O conceito de educação integral para a formação de um cidadão virtuoso e capaz de desempenhar qualquer função na sociedade. Obviamente que essa educação, esse ensino, era bem diferente do que que nós temos hoje. Isso não podemos nem chamar isso de educação, né? Poderíamos chamar isso de venda de diplomas, né? O treinamento na Arete envolvia educação física, oratória, retórica, ciência, música e filosofia, além de educação espiritual. Nós observamos que, além dessas disciplinas, muitas outras eram estudadas, pesquisadas e filosofadas pelos grandes filósofos clássicos, os grandes pensadores da filosofia clássica. Então, tem muito mais coisa além disso, né, que eles já se propunham a estudar e a pesquisar e a intuir e deixar o legado que eles deixaram para nós aqui. Nós temos muita influência deles na linguística, na língua portuguesa, na gramática, na astronomia, na física, na retórica, na oratórica, por exemplo, na estilística, enfim, é complicado. Eles pensaram tudo e nós só emprestamos, né, o que eles pensaram, o que eles formularam. Então, vamos falar um pouquinho sobre a mitologia. Na mitologia, Arete era ocasionalmente personificada como uma deusa, irmã de Harmônia e filha de Praxídique, a justiça. Esse termo Dike, que nós já vimos ali no Dika e Ocine, Dike, nós temos a justiça, só que não podemos misturar, nós temos a justiça dos homens e a justiça de Deus também no grego. Então, nós temos alguns termos como Dike e temos também Temis, né? Arete e Harmônia eram conhecidas como Praxidicai, as executoras da justiça. Praxis, né, que pratica, Dicai, vem de Dike,
pratica a justiça. Olha, interessante a necessidade, a importância de se aprender a língua grega, né? Para toda a formação, inclusive do português, a nível quando nós temos aí radicais, prefixos, sufixos, etc., etc., informações de palavras de origem grega na língua portuguesa. As executoras da justiça. Arete, como uma deusa, aparece no mito de Hércules e oferece a ele a opção de seguir uma vida de atribulações mais gloriosa. Enquanto que seu oposto, Caquia, lhe oferecia prazer e riqueza. É o lado mal. Então nós temos aí Kalós, que seria o bem, o bonito, o belo, e Cacós, Caquia, seria o feio, o mal, com U, ou o ruim. Lhe oferecia prazer e riqueza. Hércules escolhe, então, aceitar a oferta de Arete. Hércules, nós temos aí, então, também um semideus que praticamente executou alguns trabalhos heróicos, e nós temos aí, em alguns casos, disse que Hércules executou 12 trabalhos. Nós temos aí os 12 trabalhos de Hércules. Existem algumas divergências que dizem que não chegaram a 12. Mas, enfim, a grande maioria dos estudos atestam que Hércules realmente executou 12 trabalhos e 12 proezas dignas de um herói, né, semideus que o era. Então, nós podemos ficando por aqui, né, e espero que tenha sido de proveito para vocês. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, existem vários artigos, vários livros, várias fontes de pesquisa bibliográfica para a mitologia grega e para a filosofia grega. Então eu gostaria de deixar a minha contribuição até aqui e até um próximo hangout. Uma boa tarde a todos. Né, o arete, né, então nós temos aí em grego adaptação perfeita, excelência, virtude. Essa palavra é mais utilizada para nós como virtude, né? É uma palavra de origem grega que expressa o conceito grego de excelência, ligado à noção de cumprimento do propósito. Segundo Sócrates, a virtude é fazer aquilo que cada um se destina, aquilo que no plano objetivo é a realização da própria essência, no plano subjetivo coincide com a própria felicidade. Então nós temos aí Aristóteles, né, um filósofo clássico, bastante praticamente conhecido, a moral, a mitologia grega, a filosofia clássica. Então vamos lá. Coisa que já vem de longe, estudos que já vem de muitos anos, né, nada novo, e pelos iluminados filósofos clássicos gregos. Então, vamos aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o depósito ou da função a que o indivíduo se destina. No sentido grego, a virtude coincide com a realização da própria essência. E, portanto, a função se estende a todos os seres vivos. Então, a questão aí, nós temos a questão também que Aristóteles coloca, né, de essência e acidente. Ou se vocês quiserem observar o que seria essência e o que seria acidente. Olá, boa tarde, nós estamos de volta e vamos continuar aí postando este hangout, especificamente para continuarmos falando a respeito de alguns conceitos, terminologias gregas, que é muito utilizada na ética,